Boa tarde a quem está a entrar. Boa tarde, Carolina. Vamos só dar aqui uns minutinhos, porque podem existir pessoas que queiram entrar. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Andreia. Vamos dar só, estava a dizer, vamos dar só aqui uns minutinhos para mais pessoas entrarem. São 5 horas em ponto. Ana Maia, boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Alguém consegue só dizer se me está a ouvir, por favor? Ok, boa tarde. Vamos só 5 e 1, vamos esperar só mais 2 minutinhos. Boa tarde, ouve-se perfeitamente. Obrigado, Ana. Vamos tentar fazer com que este live seja um pouco interativo, está bem? Porque senão não tem graça nenhuma eu estar aqui a falar tanto tempo, sozinho. Para vos falar sobre este mestrado, não é? De tricologia e microenxerto capilar. Que parece que é assim a grande novidade que está a chegar, especialmente para as pessoas que trabalham em medicina estética. E eu gostaria muito de vos tirar as dúvidas que têm e estejam completamente à vontade, todos os que irão participar, estejam completamente à vontade para fazer as questões. Boa tarde, João. Vamos só dar aqueles minutinhos académicos que costumamos dar. Vou esperar mais um minutinho e vamos começar. Não sei se alguns dos presentes já fizeram algum mestrado, alguma formação em medicina estética ou na parte capilar. Seria interessante que me fossem dando algum feedback para eu tentar perceber também o público com quem eu estou a interagir. Bem, se calhar como já esperámos aqui estes minutinhos, eu vou começar por falar um bocadinho até sobre a minha experiência e enquanto ex-aluno deste mestrado, e quero falar também um bocadinho sobre mim e o meu percurso académico. Então temos aqui uma aluna do 6º ano de Medicina, vim conhecer e explorar possibilidades boas, acabei de tirar a medicina e pondero a medicina estética. Sim, senhor. Bem, sei que a medicina estética é um campo super apetecível, ok? Mais uma interna de formação geral, ok? Não tirei, médica do ano comum, tudo bem, boa tarde, Pedro. Então, eu vou-vos explicar um bocadinho sobre a minha própria experiência enquanto médico de medicina estética. O meu nome é David Valverde, tenho uma clínica em Lisboa, mesmo no coração de Lisboa, no Campo Pequeno, na qual eu me dedico à medicina estética. A minha formação de base, eu tenho 2 cursos, sou licenciado em análises clínicas, tenho mestrado em bioquímica e depois fiz o curso de medicina. Fiz o curso
pós-graduado da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética para Medicina Estética, para me abrir portas neste campo, que era um lado que eu gostava muito, e mais tarde comecei a trabalhar numa clínica que fazia transplantes capilares, porque é uma das subespecialidades, digamos assim, dentro da medicina estética. O que é que acontece? Eu, quando comecei a trabalhar nessa área, fui um pouco lançado aos lobos, digamos assim, porque a tricologia é uma ciência muito desafiante e o transplante capilar é muito desafiante, mas que muitas pessoas começam a trabalhar nesta área e não têm a experiência nem os conhecimentos teóricos que são necessários para nós podermos desenvolver a nossa clínica, digamos assim. Posto isto, quando eu comecei a trabalhar nesta área, eu comecei a ver que a tricologia e o transplante capilar era um mundo no qual eu próprio não tinha formação e achei que deveria aprofundar um pouco mais a área, porque fui posto, digamos assim, a fazer transplantes e eu pouco ainda sabia sobre a temática. Claro é que depois começam a haver consultas de tricologia em si e nós começamos a ficar defrontados com problemáticas que não estamos habituados e que não temos formação. A formação em Portugal é escassa nesta área e eu, depois de muita pesquisa, encontrei este mestrado que havia em Espanha e fiz este mestrado em Espanha. A boa notícia é que isto tem uma componente muito online, onde nós conseguimos aprender muitos conceitos, está muito bem estruturado o mestrado e depois tem uma parte prática onde nós nos deslocamos até Madrid e fazemos as nossas partes práticas, digamos assim. O que acontece aqui é que eu acho que este mestrado tem uma coisa muito boa, que é a capacidade de nos munir de ferramentas para sabermos o que é que temos à nossa frente. Porque cabelos, a pessoa fica um bocadinho, esta área, o que é que eu vou fazer agora, não é? É só o transplante? Não. Existem N condições, desde a fisiologia, a anatomia do folículo piloso, etc., que nós temos de conhecer para desenvolver uma boa prática clínica. Assim sendo, surgiu o convite da parte da AMIR e eu vou ser o tutor, vou ser a ponte de ligação entre Portugal e Espanha, e se alguns de vós fizerem este mestrado, irão estar comigo e irei acompanhar, sendo o vosso tutor, para o bom desenvolvimento, digamos assim, pedagógico deste mestrado. Este mestrado é basicamente formado por 10 módulos esses que temos parte teórica, temos parte prática, mas os módulos basicamente são divididos, digamos assim, digamos quase quinzenalmente, mensalmente, em que vamos tendo os módulos e ao fim de um módulo, que temos X tempo para o estudar e para fazer a classe que nos foi dada, e depois acaba com um exame que também é online, é um exame que é temporizado, com X números de perguntas, tem as perguntas, não é? E depois nós temos que as responder e que temos que atingir 70% para passar àquele módulo. Da minha experiência, toda a informação que nos é dada é mais que suficiente para passar aos exames, ok? Vão ver que se vão cruzar com professores de topo, não sei se têm a noção, mas Espanha está muito avançada em termos capilares e, portanto, vocês vão conseguir tirar dúvidas com grandes mestres dentro da área, muitos deles dermatologistas, porque a tricologia acaba por ser também uma subespecialidade dentro da dermatologia, e vão aprender todas as técnicas que estão, digamos, no estado da arte, que estão mais recentes, e vão aprender imenso. Dentro dos 10 módulos que nós temos,
Eu, por exemplo, até trouxe um para vocês terem a noção, eu imprimia cada módulo, tem muita informação, muitas imagens. Aqui as aulas vão ser dadas em espanhol, mas estão todas subtituladas, digamos assim, em português. Percebe-se claramente, tem as legendas todas em português, portanto não vão ter problema de percepção daquilo que estão a dizer. Claro é que há um vocabulário que vão ter que aprender dentro da tricologia, mas eu estarei, e em princípio uma vez por mês, eu poderei suprir as vossas dificuldades, e vocês mandam-me e-mails, eu respondo e tento-vos ajudar a nível teórico aquilo que vocês tenham dúvidas. Posto isto, vou-vos falar um bocadinho sobre os módulos que vamos falar, cada um com professores diferentes, e são módulos que são muito interessantes porque fala aqui da tricologia, mas também fala sobre o como montar uma consulta de tricologia, como é que é um bloco operatório onde se faz os microtransplantes, desde técnicas de marketing que vocês têm para fazerem de vocês uma marca pessoal, para poderem atrair clientes, pacientes, para que possam vingar nesta área. Portanto, estes módulos estão muito bem estruturados. Claro é que começa sempre por uma introdução, em que vamos estudar a anatomia, a fisiologia, a história própria da tricologia, as últimas evidências. Depois passamos para os diferentes tipos de alopécia, que eu não sei se têm a noção, mas existem vários tipos de alopécia. A alopécia é essa que deve ser explorada e tentar perceber para podermos classificá-las, seja a nível da tricoscopia, ou seja, é como se fosse uma dermatoscopia, mas a nível do cabelo, todos os sinais e sintomas que a pessoa tem, saber a história clínica dessa pessoa. Nós não nos podemos nunca esquecer que somos médicos e dentro da medicina estética isto é um mundo, dentro do microtransplante capilar existe uma área comercial muito, muito grande e que nós nunca nos podemos esquecer das nossas premissas do código deontológico, que é primeiro não fazer mal, não cair em tentação de, porque uma chefia quer vender um transplante. Não, vocês são médicos e têm que muitas vezes travar esse transplante, e é só munidos com ferramentas teóricas é que vocês conseguem perceber o paciente que têm à frente. Depois, não sei se têm a noção também, não é só o transplante capilar, nós temos também o tratamento médico de algumas condições. Às vezes uma pessoa pode não precisar de um transplante, mas existem técnicas que podemos ajudar a pessoa a restabelecer um bocadinho mais o seu cabelo, a ficar um cabelo mais forte, mais brilhante, etc. Temos mesoterapias, temos plasma rico em plaquetas, vamos estudar também as últimas evidências com os tratamentos com células-mãe, vamos falar um bocadinho de cosmetologia capilar e suplementação também. Passamos também seguidamente por outro módulo a nível da anestesia, para vocês perceberem como é que se faz uma anestesia, os bloqueios nervosas. Vamos falar também de técnicas de reanimação, essas coisas, porque é sempre importante percebermos e sabermos. Depois vamos falar, evidentemente, sobre as técnicas de como são feitos os transplantes e quais é que são as técnicas que se utilizam, porque têm vindo alterando ao longo do tempo. Hoje em dia um transplante não é tão agressivo como era antigamente. A técnica mais usada é o FUI, que é a Follicular Unit Extraction. Vão aprender, depois na prática vão fazer implantação, primeiro em pele sintética e depois no final num paciente real. E vamos falar também sobre as técnicas de manter então os enxertos capilares e perceber como é que funciona todo este processo. A coisa importante também é, a nível, como eu vos falei, o módulo de marketing e meios audiovisuais. A falar desde a fotografia, vão perceber que dentro da medicina estética a fotografia é importantíssima, nomeadamente no enxerto capilar, porque depois vem sempre, tem que fazer o acompanhamento do paciente e muitas vezes vão
ficar salvaguardados com as fotos que fizeram. Vamos aprender também algumas técnicas de comunicação, e é muito importante a comunicação em tricologia e transplante capilar, e falar de uma coisa que é muito importante também a nível de saúde mental, porque muitas pessoas que recorrem a este tipo de medicina e, nomeadamente, a medicina capilar, digamos assim, muitas vezes vêm de mãos dadas com problemas de saúde mental, e vamos aprender e perceber quem é que temos à frente e como ultrapassar essas barreiras. É uma área muito interessante, muito trabalhosa também, e vão perceber que a fisiologia é muito mais complexa do que aquilo que se parece, mas não é nada que não se faça, atenção. Este mestrado, no fim disto tudo, vocês vão ser sempre acompanhados por mim como tutor, mas tem sempre os professores que eu vos falei que vão estar a ajudar-vos e estar desse lado também sempre connosco. Vão ver que é uma equipa super acessível, um ambiente super tranquilo, e no final depois vamos ter que fazer um trabalho de fim de mestrado que é basicamente uma tese de mestrado, onde nos vão ensinar primeiro de tudo onde é que devemos de fazer pesquisa para académica, para saber as últimas evidências científicas nesta área, como fazer o trabalho. Vão ver que vão ter uma plataforma onde está tudo muito bem explicado, vão ter fóruns onde podemos interagir uns com os outros, portanto eu acho que não vai ter grande dificuldade. Antigamente a educação, digamos assim, à distância era vista um pouquinho de pé atrás. Hoje em dia, com o Covid, foram desenvolvidas tecnologias espetaculares e não há necessidade nenhuma estarmos a ouvir uma classe presencialmente. Claro é que presencial é sempre diferente, mas a forma como o mestrado está desenvolvido, vocês vão perceber que vão ter acesso a toda a informação como se fosse presencial. Claro é que este mestrado acaba por vir colmatar um fosso que existia dentro da medicina estética. Eu sei que muitos de vocês estão a dizer que até são médicos de formação geral, ainda não sabem se vão fazer especialidade, se não vão, outros já têm definidos que querem ir só mesmo para a medicina estética. Munam sempre de ferramentas que vos façam defender, porque a sabedoria e o conhecimento vão ser as vossas grandes armas de defesa quando quiserem entrar nesta área. É uma área muito comercial, como eu já vos disse, mas é uma área que tem muita ciência por trás e que nós temos todo o gosto em transmitir aquilo que sabemos e aquilo que está, como eu disse, no estado da arte para vocês, para poderem desempenhar uma boa clínica. Vão ver que vão ter oportunidades profissionais quando tiverem este mestrado. Em Portugal, eu acredito que somos 2 ou 3 com esta formação, é muito, portanto é uma área que vocês vão poder explorar. Cada vez há mais pessoas a fazerem transplantes, cada vez há mais pessoas com problemas de alopécia, e é uma área a que vocês podem efetivamente explorar, e bem, desde que saibam aquilo que estão a fazer. Portanto, todo o desenrolado do mestrado foi muito bem estudado, está tudo muito bem organizado, e eu agora gostava de saber se têm algumas dúvidas para que eu vos possa esclarecer um bocadinho mais. Eu acho que eu tentei ser o mais sucinto possível, mas eu gostava de saber se têm algumas dúvidas ou não que possam querer perguntar para eu vos poder ajudar, está bem? Eu vou dar aqui só assim um minutinho para vocês fazerem as perguntas que quiserem, estejam à vontade. Entretanto, posso-vos dizer que este mestrado surge pela UDIMA, que é um conjunto de médicos a formar médicos. Esta é a gênese, mas temos uma universidade por trás, que é
a UDIMA, que depois dá os tais ECTS como outro mestrado qualquer, uma pós-graduação, que seja o que for, a nível europeu, não é? Acabamos por ter uma entidade formadora que nos protege nesse aspecto. Temos os 60 ECTS. Eu vou deixar-vos então, se quiserem fazer alguma questão, estejam completamente à vontade. Vou-vos dar aí um tempinho. Eu até vos posso falar também um bocadinho sobre os cronogramas. Vamos imaginar, o mestrado começa em maio. Nós vamos imaginar, a segunda quinzena de maio, temos ali dias, vão-vos dar um mapa muito certinho das aulas que devem de fazer, em que dias. Não quer dizer que tenham que fazer as aulas naqueles dias, porque as aulas ficam gravadas, ok? Mas, se vocês forem cumprindo e tirando, imagina, 2 horinhas por dia para fazer a aula, não perdem o fio à meada, porque depois a informação é muita. Eu já vou responder, Andreia, está bem? E o que eu queria dizer também é que, vamos imaginar, nós fazemos um módulo e depois do fim desse módulo dão-nos uns dias para o estudar e depois temos um exame. Se vocês não fizerem exames ou começarem a falhar, podem, no fim dos 8 meses, digamos assim, fazerem um teste global sobre a matéria toda. Acaba por ser um bocadinho mais difícil porque acreditem que a matéria depois acaba por ser muita. Ou seja, se forem fazendo módulo a módulo tranquilos, conseguem fazer tudo muito bem. Não estou a dizer que não conseguem fazer o exame final, porque conseguem, mas acaba por ser um bocadinho mais trabalhoso e muitos de vocês estão a trabalhar e depois acaba por ser mais difícil. André pergunta se este mestrado, antes de um mestrado de formação base em medicina estética, faz sentido. É assim, Andréia, nós, quando trabalhamos em medicina estética, não somos obrigados a fazer, como é que eu tenho de explicar? Não é necessariamente obrigatório desempenharem funções a nível de transplante capilar. Há muitas pessoas que gostam muito desta área e só se dedicam a isto. Portanto, tu não precisas de ter um mestrado em medicina estética para exercer esta área. Aliás, muitas pessoas costumam estar de mãos dadas, estas duas áreas, mas não quer dizer que uma tenha que ter a outra. Eu, por exemplo, eu não trabalhava em medicina estética, trabalhava mais nesta área e depois é que comecei a entrar mais pela estética, ok? Tu podes fazer à vontade, não há problema, porque são áreas distintas. Elas acabam por se cruzar, mas não há problema nenhum em fazeres um e depois fazer outro. Então agora vamos lá ver aqui. A Ana Maia, é possível fazer um mestrado em medicina estética, este mestrado e o de medicina estética ao mesmo tempo? Sim. Vocês conseguem fazer, têm é que se adaptar às diferentes formações e ver se os cronogramas não se cruzam. Isso não há problema nenhum. Se vocês são capazes, sentem que têm coragem para fazer e se conseguem ter tempo suficiente para se dedicarem aos dois, porque não? Não há problema nenhum em fazer os dois. Depois, a Mariana pergunta, a nível do espanhol, para quem não tem experiência em língua espanhola, é possível fazer com facilidade? Sim, Mariana, é possível fazer, para já, porque as aulas estão todas legendadas, como eu te disse, e depois vou estar lá eu que estou a fazer a ponte entre Portugal e Espanha. Tu não precisas perceber espanhol. Os manuais já vão estar todos em português. Nós tivemos o cuidado todos de fazer isto com o máximo cuidado possível. Portanto, tens os manuais em português, tens-me a mim que te vou ajudar nas aulas práticas e as aulas teóricas. Vai estar a ouvir em espanhol, mas vai estar traduzido em português, sem qualquer problema. Portanto, Mariana, não tenhas medo do espanhol, porque o espanhol não faz mal a ninguém e eu estou cá para te ajudar. Não sei se tem assim mais alguma questão que queiram colocar ou não. Entretanto, geralmente, eu gosto de informar também, estou a ver o cronograma do mestrado, o mês de agosto não tem aulas, está bem?
porque estão de férias, as pessoas estão. Quanto às práticas em Madrid, qual será a periodicidade? Então é assim, Mariana, geralmente os primeiros módulos não têm práticas e depois vai-se associando então a algumas práticas. Vamos imaginar uma vez por mês, ou depois um mês não tem e no a seguir tem, também depende um bocadinho daquilo que estamos a dar, está bem? Não, posso-te garantir que os dois primeiros módulos não têm práticas, porque é teórico. Uma coisa boa que isto tem é o seguinte, claro é que não vão ter tanta mão, mas eu, por exemplo, na minha altura, eu não consegui ir às práticas e, portanto, eu, como trabalhava na área, estava à vontade para mexer naquilo que estavam a ensinar, mas tu podes também, dentro da plataforma, imagina, fazem uma aula prática e essa aula prática vai ser toda filmada em alta definição e depois vai ser posta na plataforma. Portanto, não quer dizer que tenhas que ir a Madrid sempre, a toda a hora, ok? Mas quando fores, se não puderes ir, já sabes, tens a aula prática também e consegues perceber claramente tudo o que se faz. Claro é, quanto mais vezes forem às práticas, mais oportunidade têm de poder trabalhar com as mãos para fazerem depois no futuro da vossa prática. Ok, as práticas de Madrid que estavam a perguntar. Olá Cristina, a Cristina já chegou um bocadinho mais tarde, mas bem-vinda. Alguns de vocês já têm formação em medicina estética, não? Ou estão ainda a pensar em começar? Temos aqui Gonzalez também. Boa tarde. O que eu gostaria de dizer mais? Então temos aqui, estou a ver os módulos pelo qual vamos passar. As pessoas que decidirem fazer dermofarmácia, uma área espetacular também, gosto imenso, e também está na AMIR, temos um mestrado também nessa área. O que eu gostava de dizer também é que quem não conseguir fazer os exames que vão sendo, que estão preconizados, digamos assim, ao fim de cada módulo, pode fazer então o exame final. E a coisa boa do exame final é que eles dão mais ou menos cerca de 15 dias para a pessoa estudar, está bem? Ou seja, não acabam as aulas e tem logo o exame final. Quem não conseguir fazer depois tem 15 dias para estudar, sem qualquer problema. Olá Noélia, boa tarde. Assim, de informações relevantes, o que eu vos posso dizer sinceramente é que eu fiz o mestrado e tudo bem que a prática clínica nos vai abrindo horizontes, não é? Mas vocês vão ver que a bibliografia é difícil de arranjar nesta área. Depois temos alguma dificuldade sempre em esmiuçar aquilo que é o melhor e a nível dos manuais eles estão super bem feitos, super explícitos. Eu acho que não vão ter dificuldade, não tenham medo de não perceberem da área e de entrarem na área, porque vocês vão ter a capacidade de perceber e vão aprender coisas muito giras e ver o tipo de pacientes que são muito diferentes do tipo de pacientes que costumamos ter na clínica em si, para quem faz medicina geral ou outro tipo de medicina, não é? Posso-vos dizer mais ou menos isto do que eu tenho, por exemplo, vou dar-vos um exemplo de um módulo. O módulo 3, por exemplo, daqui que eu estou a ver, tem 6 aulas, fala em 7 classes, digamos assim, por dentro do módulo. 6, peço desculpa. O total de perguntas do exame são 30 e precisamos de 21 respostas corretas para atingir os 70% e temos o espaço de 150 minutos para fazer o exame, por exemplo. Isso, claro, é que nessa altura eu aconselho sempre a terem uma boa ligação de internet, a estarem num ambiente calmo, que não possam ser interrompidos quando estiverem a fazer o exame,
porque quando estamos a fazer o exame começamos a ver o relógiozinho a descontar e isto às vezes pode ser um motivo da pessoa ficar um bocadinho mais nervosa, mas não vale a pena. Gostava de perguntar se tem mais alguma questão que eu possa ser útil. Vou ficar a aguardar só mais um bocadinho. Se não tiverem mais dúvidas, olha, aqui temos a Cristina. Boa tarde, obrigado. Queria perguntar quais as oportunidades de emprego na área em Portugal. É assim, Cristina, existem oportunidades, não tem mal nenhum, eu tenho todo o gosto em estar aqui para vos esclarecer, estou cá mesmo é para isso, Cristina, não há problema nenhum. Existem oportunidades de emprego em Portugal, existem sim. Como eu vos disse, é uma área que é muito competitiva, é uma área que muita gente não tem formação, não sabe o que anda a fazer e nós não podemos deixar que isto aconteça. Eu já vos disse e volto a referir que a maior ferramenta que nós temos na nossa prática de clínica é o conhecimento. E vocês não podem avaliar um paciente se precisa de um transplante ou não precisa, se está perante uma alopécia cicatricial ou se está perante uma alopécia não cicatricial. Vocês não conseguem o abordar sem ferramentas de trabalho. E este acho que é uma boa ferramenta de trabalho. Existem clínicas que estão a pedir constantemente médicos para esta área. Contudo, este mestrado serve para nós, enquanto médicos, mostrarmos que somos preciosos nesta área, não se deixem entrar as clínicas são obrigadas a ter médicos para poderem fazer transplantes capilares e muitas vezes tentam passar por cima das decisões do médico para validarem transplantes. Não deixem que isto aconteça, porque só com ferramentas, como eu já vos referi, é que vocês vão ter poder de argumentação para defender o vosso paciente. As oportunidades vão surgir, disso não tenho dúvida nenhuma, seja a nível do microtransplante, seja a nível de consulta de tricologia, vai-vos surgir clientes, há oportunidades de trabalho, mas façam a diferença. Não queiram ser só mais um peão no meio de um jogo de venda de transplantes, está bem? A Mariana está a perguntar se sabe dizer o valor deste mestrado. Olhem, eu pessoalmente eu não sei, eu julgo que vocês devem ter recebido um e-mail, mas mesmo no Instagram tem um e-mail e perguntem lá os preços, está bem? Porque essa área já não me compete muito falar, mas tem toda uma equipa de marketing, eles são muito ágeis e vos garanto que tanto a inscrição, a matrícula, corre tudo super bem. Podem ir à confiança porque eu próprio fiz o mestrado e correu tudo muito bem mesmo. Aqui não sei se é Silvia que entrou lá. Nada, Cristina, sempre às ordens. Aqui, claro é que não sabemos, em princípio será tudo feito em Madrid, as aulas práticas, mas eu depois tenho todo o gosto, se vocês quiserem ou se alguém precisar, por exemplo, ver algumas técnicas ou até assistir a consultas de tricologia, que é aquilo que eu estou mais dedicado neste momento na minha clínica. Terei todo o gosto em vos ajudar no caso de quererem assistir ou verem qualquer coisa. Deixar só mais um minutinho para saber se alguém quer fazer alguma questão ou não. Eu acho que passei por vários pontos que sejam importantes. Depois, obrigado, nada, sempre às ordens, estou cá para isso. Lembrem sempre que o trabalho de fim de mestrado, eu estou cá para vos orientar também sobre isso no caso de precisarem, está bem? E se decidirem, claro, avançar para isto.
Qualquer coisa, e se quiserem saber mais, estou na Valverde Clínica, no Campo Pequeno. Obrigado, Andreia, também. Qualquer coisa, eu estarei aqui para vos ajudar e vos fazer entrar nesta área que acaba por ser fascinante também, está bem? Ok, obrigada, Ana. Então, um grande abraço para vocês. Se vierem para esta área, serão super bem recebidos. Se não nos cruzarmos, boa sorte para o vosso ano geral de internato ou especialidade, seja o que for, e bem-vindos ao mundo da medicina estética. Façam as coisas com coração, com amor, e vão ver que não vêm trabalhar e parece que nem estão a trabalhar. É mesmo uma área muito gratificante. Vou-vos deixar então com um grande abraço. Se tiverem dúvidas, sabem onde encontrar. Então, adeus, até à próxima!